Hello Walkers, estamos aqui novamente para deschavar, para conversar sobre esse tema importante que é a jornada do consumidor. E como vocês já sabem, a gente tem trazido especialistas e executivos de diferentes áreas. E hoje eu trago um profissional aqui muito interessante, muito conceituado na área do agronegócio. Eu estou falando do Celso Batistella e ele é gerente Brasil de CRM da Syngenta, que é uma das maiores empresas do mundo no ramo de defensivos agrícolas. Mas ao invés de eu ficar dizendo aqui o que o Celso faz, eu vou passar a bola para ele poder se apresentar para vocês. Celso, seja muito bem-vindo ao Descomplicando o Mundo dos Dados. O nosso objetivo aqui é realmente trazer de uma maneira mais palatável os dados para os nossos ouvintes, que eu carinhosamente chamo de walkers. Me conte um pouquinho aí da sua história, como é que você chegou até aqui, qual foi a sua jornada para chegar até aqui para cuidar do CRM nacional da Syngenta. Primeiro, né, obrigado, Elcio, né? É um prazer estar aqui com você, com todos os walkers aí que vão nos acompanhar, vão poder participar desse nosso bate-papo. Vou falar de uma história aí de praticamente meio século de vida, né? Que é a minha idade aí, em poucas palavras, já é um desafio, mas vamos lá, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu com 8 anos de idade já comecei a trabalhar, né? E isso me trouxe uma característica que eu gosto muito de destacar, né? Que eu sempre digo que eu não sou coisólogo, que gosta de coisa, eu sou gentólogo, né? Que gosta de gente, né? Eu gosto de estar com as pessoas, eu preciso me relacionar com as pessoas, entender seus anseios, escutar suas ideias, né? Compartilhar mesmo com as pessoas isso, né? E essa característica acabou me levando à publicidade, onde, né, que é a minha formação de origem, né, onde eu trabalhei em grandes agências do sul do país de São Paulo, montei minha agência, depois fui diretor de TV no sul também, e em 2017 fui convidado então para entrar na Syngenta, de onde eu não saí mais, né, de onde eu aprendi muito e continuo aprendendo, principalmente sobre a jornada do cliente, pois a Syngenta é uma empresa voltada para o cliente, né, a gente tem isso muito vivo no nosso dia a dia, né. Isso cobra da gente uma determinação, um engajamento muito grande para entender realmente essa jornada do cliente, a jornada do consumidor e estar atento às necessidades dos clientes de todos os nossos segmentos aí. Muito legal, muito legal. Mas o mercado agrícola, como todos sabem, é um mercado muito importante, um mercado muito grande, um mercado muito estratégico para o PIB brasileiro. E eu queria saber um pouco qual a importância para um mercado tão forte, um mercado tão estratégico, de entender a jornada do consumidor. Como a gente conversou um pouco, você não vende simplesmente para a indústria, você não vende simplesmente para grandes conglomerados de plantações, não vende simplesmente para cooperativas, você tem também um percentual bastante considerável que vende para o consumidor final. E como é entender essa múltipla jornada para a Syngenta? Qual a importância disso para vocês? Mas a jornada, então, para a gente, eu diria que ela é fundamental, né? Ela é essencial, né? Como eu disse, falar de jornada do cliente para nós da Syngenta é muito bacana, principalmente porque ela é o core da nossa estratégia, né? Que inclusive vem se mostrando vencedora aí de ter o cliente no centro, né? Ela é o Uhum. porquê, né? Ela é a razão da gente estar, inclusive, aqui hoje, trocando essa ideia, esse Legal. bate-papo sobre jornada do cliente, né? Então, quando a gente pensa em jornada do cliente, precisa sempre, por mais redundante que isso possa parecer, é pensar como cliente. E pensar como cliente pressupõe que a gente precisa estar inserido na realidade desse cliente, de cada tipo de cliente, né? De cada persona, de cada segmento de cliente que a gente atende, né? Então, para que isso literalmente aconteça, a gente tem que estar lá no campo, né? Tem que tirar o bumbum da Uhum. cadeira aqui, ir lá para o campo, ir lá e estar do lado do nosso cliente, seja ele um agricultor, seja ele um consumidor de veículos, um consumidor de varejo, qualquer cliente, Uhum. para realmente a gente entender, né, o que está acontecendo lá, para a gente poder ver. A gente fala muito que a gente gosta de enxergar a pedra miúda, né? A pedra grande é aquela que você desvia, não acontece nada. Pedra miúda é aquela que derruba a gente, né? Então eu preciso estar Uhum. junto com ele para entender a realidade dele, né? E para poder participar dessa jornada do consumidor, ouvindo, quer dizer, né, melhor, né? Escutando o cliente, realmente, escutar ele tem a origem da palavra no sentido de acolher, né? Para acolher aquela necessidade, para acolher aquele anseio, para acolher e para entender como que eu posso ajudar ele, né? Então, entender as dores, os anseios, ajudar, né, o nosso consumidor a descobrir novas tecnologias, a Uhum. utilizar novas tecnologias para que ele possa produzir e ser mais rentável sempre de forma sustentável, E sem dentro desse dúvida. processo da jornada, a gente queria detalhar um bocadinho mais contigo, mas quando a gente fala dentro dessa jornada, uma delas é a parte do início do mapeamento das metas. Você falou aí de persona, foi o nosso bate-papo anterior, foi sobre persona com o Banco Santander, com o Kleber Forato. Olhando agora Legal. para um pilar especificamente dentro da jornada, que é essa etapa do mapeamento
o início do mapeamento da jornada. Como é que é isso para você? Como vocês têm vários públicos, o banco também tem um monte, mas assim, como é que começa esse início? Como que vocês fazem? Como é que vocês entendem? Como é que vocês reagem quando entende exatamente, pô, conseguimos entender qual é esse grupo de consumidores, como é que a gente vai falar, o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai ter de ação, tanto para o time de marketing quanto para o time de negócios, e como a gente leva valor para o nosso consumidor lá na ponta, através desse mapeamento. Veja, quando a gente pensa em iniciar o mapeamento do cliente, que é o que a gente está discutindo aqui agora, a gente pode pensar em uma série de conceitos, né, de funil de marketing, funil de vendas, enfim, né? Exatamente. Hoje, né, assim, num mundo que a gente tem aí super bombardeado de conteúdos digitais, com mídias on, mídias off, novos modelos de consumo de conteúdos digitais, né? Eu falo que a gente tem um verdadeiro tsunami de estímulo, né? A gente é bombardeado por N formas, né? E está cada vez mais difícil, né? Mais competitivo e, é claro, também mais desafiador e prazeroso, porque você tem que trabalhar mais, isso é gostoso também, para a gente desenvolver as ações para conscientizar, despertar e gerar o interesse do cliente em conhecer, né? Experimentar o nosso produto, né? Então, talvez respondendo um pouco da sua pergunta aí, quando a gente pensa, né, na expansão da base do cliente, né, no topo do funil, no mapeamento, esse realmente é um dos nossos grandes desafios, né? Claro que depois disso vem toda a parte aí de pensar na parte de avaliação, interação, compra, né, e oxalá, fidelização do cliente. Mas você conseguir ter técnicas, conseguir criar e utilizar os dados que você tem hoje para começar, para fazer com que aquele cliente perceba que você exista, isso é um grande desafio e as empresas, né, a Syngenta é uma delas, cada vez mais precisa começar a olhar para isso com muita atenção. Né? Porque é normal que você acabe vendendo mais para aquele mesmo cliente, então você acaba tendo um share maior naquele produtor, mas como é que você aumenta a sua base de clientes para você se tornar sustentável, né? Como é que eu faço aquele cliente que nunca experimentou o meu produto, nunca sequer pensou na Syngenta, passar a olhar para o nome Syngenta, para o brand Syngenta e também se reconhecer nele, né? Como uma empresa sustentável, como uma empresa que se preocupa com ele, como uma empresa que traz uma solução inovadora para ele. Então, sim, isso é um desafio grande. A Syngenta, como qualquer outra empresa, ela vem investindo muito em tecnologia, muito em inovação. A Syngenta é a única empresa do setor, inclusive, que investe 10% do faturamento dela em desenvolvimento e pesquisa, né? Não é do lucro, é do faturamento mesmo. E a gente busca realmente entender isso, né? Mas quando a gente fala assim, puxa, mas então você fica usando meus dados para, né, ficar... Não, a Syngenta não tem interesse em descobrir, em ficar, né? A gente quer usar o dado para ajudar o produtor realmente a entender aquele momento, né? A entender o quanto ele pode ser mais produtivo no dia a dia dele, né? Eu gosto de brincar que a gente quer usar o dado não para fazer uma autópsia, né? Para saber o que aconteceu depois que ele perdeu uma safra inteira, ou depois que ele teve uma doença, ou depois, né, na soja, né? Eu digo uma doença na lavoura, na soja, no milho, no algodão, enfim. A gente quer estar preparado para falar para ele o que ele precisa fazer antes. É a tal da medicina preventiva. Além dela ser mais barata, né? Ela é mais sustentável e ela traz resultados melhores. Então, nós estamos se preparando para conseguir mostrar esse produtor, olha para mim, né? Eu estou aqui pronto para te ajudar, para o que você precisar, né? Independente se é na nosso segmento ou na cadeia como um todo, que isso é um outro detalhe. A gente vende um produto que é para cuidar da saúde da planta, mas eu preciso me preocupar com o solo que recebe aquela semente, eu preciso me preocupar com a água que é utilizada ali. Então, hoje, a gente passa a olhar para a cadeia como um todo de forma mais sustentável, e esse é um grande desafio para a gente. Mas é fácil fazer isso? Rapaz... Se fosse fácil, não dava tanto trabalho, né? E Walkers aí, se fosse fácil, não precisava da gente também para estar aqui, o que é bacana, né? Que são muitos desafios. Fácil, claro que não é, né? Assim, até porque, como eu falei, cada dia que passa, a gente vê assim as novas gerações chegando, então muda o perfil do seu cliente, muda a maneira como ele quer atuar, muda o entendimento dele sobre o negócio. Você olha, por exemplo, há 15 anos atrás, né? Para não ir muito longe, nós tínhamos médias de produtividade de soja, por exemplo, no Brasil, de 30, 40 sacas. Hoje nós chegamos a ter média de 70, 80 sacas. O produtor não quer mais saber, né? E não estamos falando de expansão de área, nós estamos falando de fazer mais com menos, né? De produzir mais no mesmo espaço, né? Então, pura tecnologia, a melhoria realmente dos recursos disponíveis, né? Exatamente. E como fazer isso sem você estressar o meio ambiente, sem você estressar o ecossistema como um todo. Então, é uma preocupação e o produtor começa a olhar para isso de uma forma maior, né? Ele não olha mais, a gente fala que o produtor não olha mais pela rentabilidade da lavoura, ele olha para a rentabilidade do metro quadrado. E para fazer isso, ele precisa ter dado, né? Ele precisa ter informação, ele precisa ter parceiros que, mais do que encham ele de informação, só de dado, que mostrem realmente aquilo que ele precisa ver.
Então a gente fala assim, o produtor tem que bater o olho e enxergar, ele tem que dar 2 cliques e saber o que ele tem que fazer. Porque no Brasil, diferente de outros países, por exemplo, nós não temos um inverno severo, que você fique 3, 4 meses parado avaliando o que você vai fazer, estudando, né, que a neve acaba com as pragas. Não. Aqui você está colhendo hoje e plantando hoje também, né? A gente tem lugares que a gente tem 3 safras, né, dentro do mesmo ano, né? Então, de 10 anos, eu fui fazer uma visita para produtores nos Estados Unidos e era comum a gente encher eles de perguntas, mas como é que você faz isso? Como é que você consegue chegar nessa produtividade de Ah. milho? Como é que você consegue fazer isso? Uhum. Hoje você vai Agora para tá ao lá, assim, você não contrário. consegue perguntar mais, eles ficam te perguntando o tempo inteiro, né? Para entender como é que o Brasil conseguiu fazer e está conseguindo se transformar nessa potência, inclusive exportando tecnologia, né? Hoje na Syngenta, a nossa tecnologia de solução digital, por exemplo, é exportada para mais de 20 países, né? Nós estamos assim praticamente na Europa inteira, na Rússia, na Ucrânia, na China, né? Então é muito bacana você estar participando, né? Você está sendo protagonista desse momento. É uma coisa que nos dá muito orgulho de participar desse segmento agro e de participar desse momento, dessa revolução da agricultura, né? Celso, Muito bom. muito legal ouvir você falar tudo isso. Primeiro que, assim, a Oizon é uma empresa de engenharia e ciência de dados, então a gente sabe o quão importante é trabalhar com essa questão dos dados, o quão importante é fazer depois a parte de ciência de dados, fazer a parte de BI, trabalhar com CRM, que é a sua cadeira, trabalhar com a parte de vendas e até falar com diferentes grupos de maneira adequada, no device correto, com a comunicação correta através de múltiplos canais. Então, está longe de ser fácil. A gente tenta aqui descomplicar o mundo dos dados exatamente para dizer que é possível, vale a pena. Exatamente. E a próxima pergunta é se realmente vale todo esse esforço aí do lado da Syngenta em entender o seu consumidor. O investimento certamente não é pequeno, não só o investimento financeiro, mas o investimento em pessoas, em ter pessoas como você, ter pessoas com o seu mindset, que vai espalhar essa visão aí por toda a corporação e, naturalmente, para todos os seus consumidores. Portanto, direto e reto, dá ROI esse negócio de entender a jornada e reagir de acordo com as necessidades do cliente? Certamente que sim, né? Vale muito a pena, né? Sem isso, assim, esta não teria a liderança que tem e tantas outras empresas que apostam nisso e que investem na jornada do consumidor, né? Que colocam o consumidor no centro da Legal. sua estratégia, né? O retorno sobre o investimento ele é refletido, inclusive, na resposta dos nossos clientes, nossos índices de NPS, né? Que é um índice bacana também, que ajuda você, que aquela perguntinha, né? Você indicaria, assim, para um amigo seu, né? De 0 a 10, o quanto você indicaria, né? Hoje a gente tem o maior índice de NPS no nosso segmento, né? E, Que legal. consequentemente, também o maior share do segmento. Então, vale muito a pena, né? Cada centavo que você investe vale muito a pena, né? Porque você que está construindo uma base sólida e o principal, né? Que é o que o nosso diretor de marketing da companhia sempre fala. A gente está se tornando cada vez mais relevante para os nossos clientes. Você só é importante se você for relevante para ele. Né? Você precisa fazer diferença para ele. E para fazer diferença, você precisa investir na estratégia, precisa estar com ele no centro. Né? Quanto maior o seu índice de NPS, maior vai ser a sua participação, sem dúvida. Que legal. Para a indústria agrícola, isso tem essa relação direta. Quanto maior Direto. for a satisfação, maior é o share, maior é o faturamento, rentabilidade, etc. Isso tem uma ligação direta para o mercado agrícola. Sem dúvida. Que legal. Muito, muito interessante saber disso. O mercado agrícola é um mercado de confiança, né? É um mercado de relacionamento, é um mercado, né? A gente falou até um pouquinho disso antes, né? Que apesar da pandemia, né? Que apesar de todo esse isolamento que a gente teve, que ele necessita de você ter essa confiança, né? O produtor, você imagina, ele coloca na terra, né? Todos os sonhos dele, né? O potencial que vem de uma semente ou o cuidado que ele tem com aquela planta é o que vai acontecer, é a vida dele tá ali, né? E ele não tem muita chance, algumas coisas são incontroláveis, ele não tem como ir lá ligar e desligar a torneirinha de São Pedro lá, né? Isso ainda não é possível, né? Ou diminuir a temperatura do sol, né? Não tem como mexer, né? Exatamente, né? Os modelos, né, de fazerem chuva artificial ainda não se tornaram viáveis a ponto de ele fazer lá. Mas cuidar daquilo, né? Cuidar com carinho daquele ser vivo que é a planta, que é como se fosse um filho, ele tem como fazer, né? Então, você precisa estar junto com ele ali e realmente, quando ele confia em você, quando ele realmente recomenda, ele fala que você faz um bom trabalho, ele aposta em você, ele está junto com você. O cara não pode errar 2 safras seguidas, né? Senão acabou o Não. negócio dele, né? Muito legal. Celso, cara, eu tô adorando o papo aqui, mas a gente já está indo para o final da nossa entrevista. E eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais, o seu takeaway aí para os nossos ouvintes ou os nossos internautas sobre a importância realmente, sobre esse papo e o quanto a indústria agrícola tem olhado para a jornada do consumidor. A gente falou muito aqui dessa história de você olhar para o início do mapeamento e como levar isso muito a sério. Então, eu queria te ouvir, por favor, que você deixasse para nós aqui as suas considerações finais. Queria dizer para você que assim, a gente acredita muito, né, na jornada do cliente, acredita muito
que mesmo que com toda essa evolução que a gente tem vivido na última, vou chamar mais da última década praticamente, né, tendo dado a informação como um novo petróleo, né, mesmo, né, com esse mundo novo, ou com o novo mundo, ou com o novo normal, como as pessoas gostam de chamar, né, com a pós e agora durante a pandemia, né, com o crescimento exponencial das comunicações digitais, ainda assim, a gente tem que olhar muito para o fator humano, né, para a saúde mental, para as relações humanas. Então, não basta simplesmente a gente só se conectar com o cliente, né, a gente precisa praticar cada vez mais a criatividade, a experimentação, né, a inovação. A gente precisa estar muito, muito próximo do cliente, claro, que sempre tendo o risco da disrupção e sabendo entender o momento de cada segmento. O segmento agro, por exemplo, é um segmento muito tradicional, mas que eu preciso respeitar a curva, né, a jornada, né, a curva de adoção de tecnologia, né? Mas eu preciso entender, né, o momento, a gente está próximo para entender isso, só vou conseguir entender isso tendo uma estratégia voltada para o cliente, né? Estando próximo da jornada do cliente, né? Tendo presente, né? A presença ainda assim, né, faz muita diferença. Então, né, se eu pudesse deixar alguma coisa aí, vamos ser cada vez mais geontólogo do que coisólogos, né? Se vamos entender das coisas assim, vamos entender dos dados, mas não vamos esquecer o relacionamento humano. Vamos entender que lá do outro lado, né, lá na ponta, quem está consumindo o nosso serviço, consumindo o nosso produto, é um cliente, é uma pessoa, é um ser humano. Então, obrigado aí, obrigado, Walkers, mais uma vez. Espero ter podido contribuir com alguma coisa, né? E fico à disposição de todo mundo. Celso, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter aberto espaço na sua agenda para conversar aqui com a gente. E você deixou uma contribuição aqui muito valiosa. Empresa não compra de empresa. Pessoas nas empresas compram de outras empresas. Então, exatamente conhecer, além de todo o ambiente que a empresa está inserido ou inserida, é fundamental conhecer de gente, conhecer de pessoas. Eu sou um cara muito relacional, então eu te entendo perfeitamente. Então, Celso, quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua contribuição. Eu, particularmente, saio daqui muito feliz com esse papo, aprendi um monte de coisas de uma indústria que eu sou absolutamente fascinado, que é o mercado agrícola. Então, para vocês aí que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, até o próximo episódio do Descomplicando o Mundo dos Dados, onde nós vamos abordar o próximo passo, ou o quinto passo da jornada do consumidor, que é a maximização dos pontos de contato e como é que a gente faz testes para melhorar, para entender, melhora, entende, melhora, entende, melhora. Então, fiquem ligados que o próximo tem mais um outro executivo de uma outra indústria que vai trazer uma perspectiva totalmente nova, totalmente diferente, mas igualmente valiosa para cada um de nós. Então, um abraço, eu já vou andando por aqui e até o próximo Descomplicando o Mundo dos Dados. Forte abraço a todos.